Então, estamos dando início, né, ao nosso 8º encontro, né, na disciplina de Filosofia da Cultura. Já estamos aí, né, quase na reta final do nosso curso, e aí eu queria começar, né, falando um pouco de questões burocráticas, e aí depois a gente passa propriamente para o tema da aula de hoje, tá? Então, o que eu queria começar, né, comentando com vocês é o seguinte: em relação aqui ao nosso plano, né, pelo o planejamento, né, dessa disciplina, nós tínhamos combinado que teríamos 10 encontros, certo? Esses 10 encontros, né, a gente é como se quando começa o encontro a gente abre uma aula que dura uma semana, né? Aí no próximo encontro a gente encerra aquela aula e aí começa uma outra aula, né, que dura uma semana. Então a gente teria 10 encontros assim de atividades síncronas, né? E pronto, depois desse 10º encontro, né, eu diria, o período do nosso curso fecharia no dia 2 de dezembro, certo? Isso se mantém, certo? Ou seja, a nossa disciplina vai até o dia 2 de dezembro. Então, vocês podem me entregar os comentários, né, até o dia 2 de dezembro. Né? Então, esse calendário se mantém. Aí teve, né, acho que um dia apenas que eu não pude dar aula, porque estava participando de um encontro científico, e aí eu recuperei, né, essa aula na semana seguinte, aumentando o tempo da atividade síncrona. Tá? E aí gravei também as aulas, né, suplementares, né, dessas respectivas aulas, né, que, se eu não me engano, acho que era a 4 e a 5, e aí mandei para vocês. Né? Então, juntando, né, essas atividades síncronas, né, e as aulas assíncronas, né, aqueles vídeos curtinhos que eu mando para vocês, né, e esse tempo, né, em aberto, a gente, né, teria dado conta virtualmente do nosso curso. Tá? Só que eu vou fazer, né, um pequeno ajuste. Né? Qual vai ser esse pequeno ajuste? Na próxima semana, né, que seria a aula 9, né, serão, né, as aulas 9 e 10. Certo? Então a gente vai ter um encontro mais esticado na próxima semana. Certo? Deixa eu só conferir aqui a data, mas eu acho que é dia 18, certo? Ou seja, o nosso último encontro era para ser no dia 25, né, só que ele vai ser no dia 18, porque nós vamos juntar, né, o penúltimo encontro e o último num dia só, aumentando, né, o tempo da nossa aula, certo? E aí eu ficaria, né, ficaria tudo ok em relação, né, à programação, né, ao meu compromisso, né, dessas aulas com vocês. Elas, né, continuam gravadas lá no YouTube, vocês podem ficar assistindo, né, quando quiserem. Eu acredito também que não devo tirar essas aulas depois do curso, acho que essas aulas devem ficar lá, mas com certeza até o dia 2, né, as aulas todas estão lá, tanto as que ocorrem aqui pelo Meet, como aquelas que eu gravo e mando para vocês. Estava devendo para vocês também, né, uma aula, né, que estava em atraso, que era a aula 6, e aí eu já mandei para vocês a 6 e a 7 também, agora no último domingo. Tá? Para o Diogo também eu tinha que mandar essas inscrições, já mandei as inscrições dessas 2 aulas que faltavam, então está tudo dentro, né, do programado. Né? Agora, fazendo esse pequeno ajuste, e aí por que esse ajuste? Né? Por que eu vou adiantar? Porque realmente eu preciso adiantar por duas coisas. Um é que na semana seguinte, né, esse nosso encontro, na semana do dia 23, eu vou estar mudando, né, mudando aqui de apartamento. Né? Então, eu vou sair desse apartamento, vou para outro apartamento aqui, aí mudança, sabe como é que é, né? Então, desmonta tudo, né? Então, no dia 25, certamente, eu vou estar não sei se desabrigado, mas vou estar ainda um pouco nessa transição, então não sei se eu vou ter como montar essa minha estrutura até lá, né? E a outra razão é porque no dia 3, né, no dia 3 de dezembro, às 2 horas, vai ser a defesa aí do meu segundo doutorado, né? E já está combinado, já está tudo certo com a banca e tal, e aí eu vou aproveitar um pouco antes para dar uma lida na tese de novo, estudar, preparar minha apresentação. Então, para mim, fica melhor, né, realmente eu antecipar um pouco essas aulas. Tá? Alguém tem alguma objeção quanto a isso? Alguma questão?
Gostaria que vocês falassem em relação a esse ponto. E aí, sim ou não? Nenhuma objeção, não. Beleza. A Fernanda está perguntando se as atividades podem ser entregues até o dia 2, até o dia 2. Tranquilo. Ótimo. Excelente. Continua com o mesmo prazo. Aí no dia 2 eu fecho, né? E aí vou ler os comentários de vocês para emitir a nota, tá? E aí a nota, enfim, vai lá pro SIGA, né? Então eu devo jogar tudo isso lá no SIGA. Então logo vocês, logo depois do dia 2, vocês vão ter acesso a essas notas. Então, beleza. Então, ficamos combinados assim. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, né, que eu queria comentar com vocês é o seguinte: não sei se vocês estão acompanhando, né, quem está no grupo do WhatsApp, eu tenho mandado, né, uns cartazes de uns encontros que estão ocorrendo toda terça-feira, às 2 horas da tarde, que é o pessoal do pessoal da Unicamp, né, também da Federal, lá de Tocantins, e tá um grupo, né, que estuda Cacira, que pesquisa Cacira no Brasil. Esse grupo tem se reunido, né, e tem promovido esse evento. O Rafael, lá da Unicamp, que está bem à frente disso. E aí, toda terça-feira, né, a gente chama um convidado, né, para fazer uma fala e tal. E aí, esse evento é um evento aberto, né? Assim, antigamente, assim, logo nas primeiras nos primeiros eventos, né, tinha uma inscrição, você fazia uma inscrição, aí eles mandavam o link e tal, mas pelo que eu estou vendo agora está aberto, né? Se você colocar lá no YouTube estudos caciririanos, né, você acessa essas aulas, né, que já estão lá, esses encontros que já estão lá, e vocês podem ficar acompanhando, né, às terças-feiras, né? E aí tem certificado, né, porque essa coisa é interessante para vocês, porque vocês precisam de horas de atividade complementar, né? Você sabe que você pode pagar todas as disciplinas, defender sua monografia, mas se você não tiver as suas atividades complementares, você não se forma, né? Porque você não cumpre a carga horária completa, né? Porque a carga horária do seu curso também pressupõe as atividades complementares. Então, ao longo de 4 anos, vocês têm que fazer essas atividades. Às vezes os estudantes esquecem um pouco e quando chega no final, fica super aperreado, né? Porque tem que participar de evento e tal, e aí não tem essa carga horária. E aí eu conversei com o Rafael, né, que é organizador, para a gente fazer da seguinte forma, né? Tem muita gente que não acompanhou, mas que pode assistir os encontros agora, porque estão lá gravados, né? E aí eu já convido para que todas as terças, às 2 horas, quem puder, possa participar. Aí você faz um pequeno comentário sobre a aula, né? Sobre essa palestra que você assistiu. Você me manda, pronto, aí eu já pego o seu nome, né, mando lá para o Rafael, eu digo, ó, aluno tal, estudante tal, estava presente, eu assisti a aula do dia tal, e aí eu peço o certificado de vocês, entendeu? E aí eu pego e mando para vocês esse certificado. Isso obviamente, não é obrigatório, tá? Para quem quiser, para quem tiver afim e tal, quem já acompanhou e, enfim, e acha bom ter o certificado, eu posso articular isso com vocês, tá? Então, já fica o convite para terça, porque terça-feira vai ser um grande dia, porque a gente vai ter a participação do Mário Porta, né? Mário Porta é, assim, para nós que estudamos o Carceiro no Brasil, né, um grande cara, porque foi ele quem começou com isso no Brasil, né? Ou seja, foi um dos primeiros, talvez o primeiro, efetivamente, a tocar uma pesquisa mais séria, né, e mais consistente sobre o Carceiro no Brasil, né? É um cara com quem eu discuti na minha tese também e tal. Então, vale a pena para conhecer e para ouvir. Ele vai falar especificamente de filosofia das formas simbólicas. Então, terça-feira, às 2 horas, vocês ficam aí convidados para participar desse encontro também, tá? E aí, só me mandar um pequeno comentário sobre o que vocês assistiram para, né, me certificar que vocês acompanharam, e aí eu peço, né, o certificado daqueles que me enviaram, ok? Alguma dúvida em relação a isso? Podem responder aí no chat, sim ou não. Como ninguém comentou, acredito que esteja ok, né? Tranquilo.
Pronto, Gustavo, você acompanhou algumas palestras, né? Então aí você passa para mim isso aí que eu pedi, né, o teu nome completo, tal. Você faz um pequeno comentário, só a palestra do dia tal, com o professor tal, né, o que foi tratado foi isso, isso e isso, coisa curta, coisa simples, só para eu ter realmente um retorno, tá? Porque como é atividade virtual, né, aí você me manda, né, separadinho por um, com seu nome completo, que aí eu peço para eles fazerem lá um certificado. Beleza, então vamos lá. Bem, pessoal, então a gente já passou aí da metade do nosso curso, nós já estamos realmente na reta final, e aí eu vou, né, aqui hoje fazer dar aqui um certo overview, né, aqui desse texto, né, desse segundo texto, e tem um terceiro texto que eu coloquei no planejamento, né, que, né, eu vou comentar também esse texto, mas que, né, obviamente, nós não vamos ter a mínima condição de ler linha por linha e discutir no amiúde, né? Então, assim, isso não foi possível fazer nem com o primeiro até que a gente fez mais, né? Conseguiu ler quase o texto todo e comentar, né? Mas esses outros dois textos são textos que eu vou aqui ler algumas passagens que eu marquei, mas a intenção é fazer uma apresentação, né, dos textos e vocês, né, fazem por conta própria essa leitura, tá? E aí, obviamente, quem tiver alguma dúvida, algumas pessoas me mandam dúvidas por WhatsApp, também por e-mail, enfim, fiquem à vontade para isso também, né? Pede algumas indicações. Laiane, chegou aí o texto para você direitinho, o que você pediu? Tá, tu responde aí no chat, quando você puder. Então, algumas pessoas têm pedido algumas indicações a mais, eu tenho mandado por e-mail, né? E eu acredito que assim, a gente tenha, né, conseguido manter um contato para além, né, desses encontros aqui pelo Meet. Tá? Então, a ideia hoje era apresentar esse quinto capítulo da filosofia do iluminismo, já passando aí, né, para um outro momento do nosso debate, né, que eu diria, né, para deixar assim, de uma forma mais esquemática, eu diria que o nosso curso aqui ele tem basicamente diria que tem três momentos, né? Pode ser dividido em três momentos. O primeiro momento é aquele inicial, onde a gente vai entender em que sentido a cultura é uma questão filosófica, assim, em que sentido a reflexão, né, que articula cultura e simbolismo, né, é o cerne mesmo da filosofia das formas simbólicas, né, do Cassini. A partir dali ele vai tentar, ao seu modo, responder, né, ao problema, né, antropológico. E aí a gente tem um segundo momento, que a gente já iniciou esse segundo momento, que é a gente entender, né, como é que as ciências da cultura, né, essas ciências da cultura se constituíram enquanto ciências. Né? Ou seja, olhar um pouco para a história, né, sobretudo a história moderna, das ciências, e entender como é que se deu esse desenvolvimento teórico, né, eu diria assim, dessas chamadas ciências culturais, né, as ciências humanas, enfim, já expliquei isso para vocês também na aula passada. E o segundo momento, o terceiro momento, né, que aí a gente vai deixar isso para a semana que vem, é onde eu vou comentar, né, com um pouco mais de detalhe, a forma simbólica e história, né, em que sentido, né, o Cassir entende, né, a história como, né, uma forma simbólica e como é que essa forma simbólica história ela se diferencia, né, eu diria, da ciência natural. Né? Quais são, né, aqui as diferenças, eu diria, mais internas, né? Porque aqui a gente vai comentar um pouco das diferenças mais históricas, né? Ou seja, como é que, né, esse método histórico, né, que fundamentou as ciências da cultura se diferencia, né, eu diria, do método matemático que constituiu o fundamento das ciências naturais. Então, vou ficar fazendo uma apresentação mais histórica, uma análise mais histórica, mas aí, na semana que vem, a gente tenta fazer uma análise, eu diria, mais filosófica e olhando para dentro, né, de cada uma dessas formas simbólicas. Tá? Então, eu vou fazer uma fala na semana que vem, mais voltada para para uma parte desse segundo texto e para o terceiro texto que eu indiquei para vocês, que é também um capítulo do Ensaio sobre o Homem, tá? Que é o livro que vocês já têm. Tá? Então, vocês teriam aí até o dia 2, né, para ler todos esses textos, mas eu, pelo menos, já faço a apresentação desses textos para vocês, tá bom? Pois vamos lá. Na aula passada, ao invés, né, de eu entrar
propriamente nesse texto, né, eu fiz uma espécie de preâmbulo, certo? Para que a gente pudesse entrar nesse texto, né, um pouco mais orientado, né, do ponto de vista histórico-sistemático, né? O Cassir é um pensador, como eu já falei para vocês, que tem, eu diria, essas duas dimensões que você nunca pode perder de vista. Ou seja, é um filósofo que faz história da filosofia, né? Ele faz uma história da filosofia, é um historiador da filosofia, só que a história da filosofia que o Cassir normalmente promove, né, é uma história da filosofia que a gente chama de sistemática. Ou seja, por quê? Porque ele está preocupado não é só em narrar, né, as teorias, né, as condições históricas sobre as quais as teorias se desenvolveram, né, dizer quem é quem discutiu o quê. Não, a preocupação do Cassir é essa também, mas é sobretudo de ler, né, a história da filosofia como se fosse um grande debate. Né? E aí os termos desse debate é ele mesmo que coloca. Né? Então ele já tem em mente uma questão, né, e aí ele olha para trás, né, e vai passeando, né, e passando pelas teorias filosóficas, dialogando com os pensadores, meio que seduzindo, né, eu diria assim, esses seus interlocutores a fazer a discussão com ele. Né? Então ele tem uma forma muito peculiar de fazer história da filosofia. Seja, não se trata, né, de uma história da filosofia historiográfica, né, onde eu vou olhar, né, para trás e vou tentar ali narrar o que aconteceu. Seja, ele tenta, na verdade, reconstruir um debate. E quando ele reconstrói esse debate, obviamente, ele reconstrói esse debate absolutamente interessado, né, interessado do tema que ele põe, né, para ser discutido. Tá? Então, o que eu fiz foi, na verdade, pegar um outro texto dele, aquele texto lá sobre o Renascimento, e mostrar em que termos, né, o Cassir compreende, né, que a questão que ficou em aberto, né, para a modernidade discutir, essa questão tinha sido colocada nesse texto de 1927, né, esse texto sobre o Renascimento. Então é como se a gente estivesse fazendo uma preparação, certo, para o debate moderno sobre as ciências, certo? Então, aí não vou retomar, né, obviamente, aqui tudo que foi dito na aula passada, mas eu diria que os pensadores renascentistas, e sobretudo Nicolau de Cusa, que para o Cassir é o primeiro grande pensador moderno, né, diz isso textualmente, lá no Indivíduo e Cosmos, na filosofia do Renascimento, né, o Nicolau de Cusa, né, deixou, né, uma grande questão aí, uma grande tarefa para a modernidade, que era exatamente, né, fundamentar, né, a tarefa da modernidade, basicamente seria construir, melhor dizendo, né, uma visão, né, filosófica que contemple todo o conhecimento possível. Né? E a gente viu, claro, no Nicolau de Cusa, que nem todo conhecimento era possível. Né? Só era possível o conhecimento daquilo que é finito. Ou seja, só é possível o conhecimento, né, do homem, ou seja, da produção humana, e um conhecimento acerca da natureza. Né? Porque tanto o homem como a natureza são finitos. Né? Não seria possível um conhecimento do infinito. Né? Portanto, não seria possível um conhecimento de Deus. Né? Então, sobre aquilo que é possível conhecer, né, é possível conhecer de maneira conjectural. Certo? O que significa conhecer de maneira conjectural? O que significa dizer que uma ciência ela é conjectural? Significa dizer que a ciência, para se construir, ela se articula e se forma a partir de tentativas. Né? Ou seja, a ciência ela tenta acertar, né, quando propõe uma explicação acerca de um determinado fenômeno. Seja esse fenômeno natural, seja esse fenômeno cultural. Certo? Então, se, né, nós, por exemplo, pretendemos, né, fazer física, né, então nós vamos elaborar uma série de teorias físicas para explicar os fenômenos físicos. Certo? Só que essas teorias que nós construímos são teorias inventadas. Né? Ou seja, o humano ele inventa essas teorias e ele tenta, mediante essas teorias, acertar, né? Acertar nas suas explicações. O Popper, que é um pensador importante da filosofia da ciência do século XX, né, ele diz que o que explica a dinâmica da ciência são conjecturas e refutações. Né? Ou seja, o que a ciência faz é tentar errar. Né? E isso aqui, eu diria, se aplica tanto ao âmbito da ciência da natureza, como, né, ao âmbito das ciências humanas, né, ao âmbito das ciências da cultura.
Tá? Então, ficou em aberto, né, aí eu diria construir, né, esses dois grandes caminhos, né? Construir, eu diria, essas duas grandes dimensões, né, do conhecimento. E a modernidade fez isso. A modernidade desenvolveu efetivamente ciências, né, tanto no âmbito propriamente do conhecimento da natureza, como também no âmbito das ciências humanas. Só que a tarefa mesma, né, diria aí o Nicolau de Cusa, é construir uma cosmovisão, né, que dê conta, né, dessas dimensões distintas. Essa cosmovisão, no meu entender, né, acredito eu, olhando, né, lendo os textos do Cassirer, que essa cosmovisão foi exatamente aquilo que a modernidade não conseguiu fazer, né, e que o Cassirer viria com a sua filosofia, né, das formas simbólicas, né, viria tentar resolver esse problema. Ou seja, o Cassirer constrói uma filosofia chamada filosofia das formas simbólicas, que seria uma forma de interpretar esses dois grandes campos das ciências que avançaram na modernidade, mas que não, diria, se sintetizaram, né, a partir de uma compreensão sistemática. Tá? Então, a filosofia das formas simbólicas do Cassirer, no fundo, né, é uma tentativa, né, de construir essa síntese. Só que antes da gente entrar propriamente nessa síntese, até porque a gente não vai ter nem tempo de discutir, né, a filosofia das formas simbólicas enquanto essa síntese, mas eu pelo menos estou dizendo para vocês isso, a gente precisaria de pelo menos mais um curso para colocar essa questão, mas antes disso, o que me interessa é a gente ver como é que essas ciências culturais, elas se constituíram. Ou seja, quando foi que elas surgiram, surgiram a partir de quê, surgiram se contrapondo a quê, né? Então é isso que esse texto apresenta. Tá? Então, se você, né, ler esse texto todo, né, o que você vai ver é uma reconstrução, né, eu diria assim, daquilo que o Cassirer chama de mundo histórico, né, e também que a gente chama aqui de ciências históricas, ciências culturais, ciências humanas e tal. Então, esse capítulo é basicamente, né, a narrativa que o Cassirer constrói. Obviamente, não é só uma narrativa historiográfica, mas é como o Cassirer reconstrói histórico-filosoficamente, né, o surgimento dessas ciências não naturais. Né? Então, basicamente, o que você vai encontrar nesse texto é isso. Aí é o que eu vou aqui tentar, né, já estou apresentando, mas vou tentar apresentar em mais detalhes para vocês. Tá? E aí, se você pegar o primeiro parágrafo, né, aqui desse texto, o Cassirer coloca uma tese, né, eu diria, sobre a história da filosofia, que me parece interessante, né, que ela é uma tese, né, eu diria que ela vai de encontro a um certo preconceito, né, na página 267, a primeira página, né, que é uma tese que vai um pouco de encontro, né, a uma impressão, né, eu diria, ligeira da história da filosofia, que é o quê? A história da filosofia, às vezes, quando a gente faz, né, comentários sobre ela e vai olhar nos manuais, né, normalmente vai se dizer que, né, a preocupação pela história, ou seja, o elemento história, né, surge com toda a força na filosofia. Vão dizer muitos manuais que esse elemento ele aparece sobretudo com Hegel, ele aparece sobretudo no século XIX, né? Ou seja, é como se a filosofia, até o século XIX, não tivesse, né, eu diria, se preocupado tanto com o elemento história como sendo constitutivo do seu desenvolvimento. Ou seja, as teorias filosóficas eram mais ou menos, eu diria, ahistóricas, né? Ou seja, ela não tinha essa preocupação, né, de perguntar pelo contexto, de perguntar pelas mudanças que ocorriam, né, internamente às teorias filosóficas. E aí, né, tem essa manchete, né, cria-se essa impressão de que, né, o elemento história só ganha, eu diria, grande relevância na filosofia no século XIX, não a partir do século XIX. Hoje em dia ninguém faz filosofia, ou pelo menos assim, né? Tem quem faça, mas dificilmente alguém vai dizer que a história não é importante para se compreender teorias filosóficas, né? Obviamente que você pode fazer uma filosofia sem se preocupar com história, mas a rigor a gente sempre sabe que vai ficar faltando alguma coisa, né? Ou seja, tem um elemento, né, histórico aí que é imprescindível para que você possa compreender devidamente a filosofia ou as teorias filosóficas. E aí o Cassirer começa esse texto
lançando uma tese que é um tanto contra-intuitiva em relação a isso que eu acabei de colocar, quando ele diz o seguinte, lá na página 267, essa ideia tão corrente de que o século XVIII é um século especificamente ahistórico, constitui em si mesma uma ideia desprovida de qualquer fundamento histórico. Nada mais do que uma palavra de ordem divulgada pelo Renascimento, uma divisa para se partir em campanha contra a filosofia do iluminismo. E se examinarmos um pouco mais de perto o desenrolar dessa campanha, não se tarda em descobrir que foi o próprio século das luzes, né, que forjou as armas. O mundo da cultura histórica, ao qual se recorre tanto do lado do romantismo, que é um outro movimento também muito importante nessa época, contra a filosofia iluminista, e em nome do qual se combatem os seus princípios intelectuais, só foi descoberto graças à eficácia desses princípios, graças às ideias e aos ideais do século XVIII. Se não tivesse sido beneficiado da ajuda e da herança intelectuais do iluminismo, jamais, né, o romantismo teria podido estabelecer e sustentar as suas posições. Por mais que se afaste da filosofia das luzes, em sua concepção da materialidade histórica, em sua filosofia da história substancial, permanece-lhe ligado em seu método, do qual é profundamente devedor. Com efeito, é ainda o século XVIII que, nesse domínio, formulou o problema propriamente filosófico, questionando as condições de possibilidade da história, tal como já questionara antes as condições de possibilidade da física. Tá? Então vamos lá. O Crassini está dizendo o seguinte, aqui. Aqueles que dizem, e esse aqueles que dizem é sobretudo o romantismo, certo? Ele vai dizer que o romantismo foi responsável, né? E aí que quando ele fala do romantismo, ele está falando de pensadores como Rimbaud, Herder, né? Enfim, Raman. Então, esses pensadores, né, teriam, né, construído uma visão errada, né, eu diria, da filosofia do iluminismo. Como se a filosofia do iluminismo não se preocupasse com a história. Ou seja, como se a filosofia do iluminismo fosse uma filosofia que ele chama aqui de ahistórica, certo? Esse preconceito, eu diria, em relação ao iluminismo, já fazendo aqui a defesa do Cassino, não é à toa, certo? Isso não é à toa também. Por quê? Porque quando você olha para as teorias filosóficas modernas, né, quando você pensa, por exemplo, olhando na parte da filosofia prática, né, quando você pensa nas grandes teorias políticas, né, de filosofia política da modernidade, você vai ver que é muito comum os filósofos recorrerem a um certo recurso explicativo, que é a ideia de estado de natureza. Certo? Ou seja, muitos filósofos tentam explicar a humanidade a partir do estado de natureza. Ou seja, eles ficam perguntando como seria ou como é o homem em seu estado de natureza. O que é que caracteriza a humanidade no seu estado de natureza? Aí uns vão dizer que a humanidade é má por natureza, né? Que outros vão dizer que a humanidade não é má por natureza, outros vão dizer que bondade e maldade são coisas que não existem no estado de natureza, só existem no estado civil e tal. Mas essa pressuposição para o estado de natureza é, querendo ou não, um recurso ahistórico, certo? Porque se eu admito, né, que a humanidade possui uma essência aqui no sentido metafísico mesmo, né? Possui um estado de natureza, então significa dizer que a humanidade ela é determinada por esse conjunto de princípios ou por esse estado de natureza, independente da história. Por exemplo, se eu digo que a humanidade é uma espécie má por natureza, se nós deixarmos, né, como dizem o Hobbes, né, o homem no estado de natureza, o homem vira lobo do próprio homem, se nós dissermos isso, no fundo o que a gente está dizendo é que, para além das mudanças históricas, tem sempre uma essência ali que nunca vai mudar, certo? Que nunca vai mudar. Então, essa pressuposição, né, por um estado de natureza, no fundo, pressupor um certo elemento ahistórico, né, que
condiciona a história da humanidade. E muitas filosofias fizeram isso. Certo? Então, essa ideia, né, de que a modernidade tem um pensamento tanto quanto a histórico, tem um fundamento. Mas o que o Cassirer está dizendo é que isso não se aplica ao iluminismo. Isso não se aplica, né, à filosofia, eu diria aqui, do iluminista do século XVIII. Né? Esses iluministas do século XVIII, né, e quando eu estou falando aqui de estado de natureza, também tem iluminista do século XVIII, né, que defende estado de natureza, mas o que o Cassirer está dizendo é que esse século XVIII, né, foi um século fundamental, porque foi um século que pensou sobre as condições de possibilidade da história. Então, o que significa de pensar sobre as condições de possibilidade da história? Significa perguntar como a história é possível. Se perguntar pelas condições de possibilidade, é perguntar por aquilo que torna, né, no caso, a história possível. Então, se essas questões já foram colocadas no século XVIII, então não é verdade dizer que a preocupação sobre a história só apareceu no século XIX. Certo? Então, na verdade, você tem, né, uma filosofia, né, que é a filosofia iluminista, que ela mesma já pensou de maneira radical, né, o que seria propriamente, né, eu diria, a história enquanto elemento determinante, enfim, da reflexão científica, da reflexão filosófica. Certo? Então, o século XVIII, para o Cassirer, foi um século que colocou essa questão. O século XIX só foi o que foi, de fato, foi um século bastante historicista nesse sentido, mas só foi o que foi pelo esforço que o século XVIII já havia feito. Certo? Então, essa, eu diria, é a tese de fundo que o Cassirer está tentando aqui resolver. Certo? E aí, na página 268, né, lá no final desse período que eu acabei de ler, né, ele diz que a modernidade já havia questionado as condições de possibilidade da física, né, e o século XVIII, portanto, questionou as condições de possibilidade da história. O que é que ele quer dizer com isso? Do ponto de vista da constituição das ciências, né, do ponto de vista da constituição das ciências, você tem, né, efetivamente, no começo da modernidade, e eu estou falando aqui basicamente de século XVI para o século XVII, mas já no século XVI, né, você tem o amadurecimento da reflexão científica no que diz respeito à observação da natureza, e sobretudo da natureza física. Ou seja, nós tivemos, sobretudo com Galileu, né, a fundação de uma nova física moderna, a fundação de uma ciência agora que se mostrava absolutamente matematizada. Aí tu quer dizer que antes de Galileu não tinha física? Tinha. Né? Por exemplo, Aristóteles foi um dos grandes pensadores sobre a física que dominou até o começo da modernidade. Só que a física de Aristóteles, né, era uma física ainda, né, eu diria, muito próxima da metafísica, né? Era uma física muito especulativa, né? Era uma física muito filosófica nesse sentido. Era uma física não matematizada. Só que a física, nos termos em que nós conhecemos hoje, né, uma física que prima muito pela observação, né, que prima muito pelo uso do método matemático, essa física é fundada a partir de Galileu. Certo? Então aí você tem, já aí, né, no século XVI, né, também que Leonardo da Vinci também tem uma importância grande para esse desenvolvimento da ciência empírica, mas você já tem, né, no começo da modernidade, uma ciência da natureza bastante constituída, né, consolidada, né, seja com método matemático, né, com grandes avanços, né, no seu campo. Né, não é à toa que, já no final do século XVIII, né, o Kant, lá no começo da Crítica da Razão Pura, pergunta, né, por que a física e a matemática progridem tanto, né, e a metafísica não? Né? Ou seja, já havia ali, né, um consenso, né, de que a ciência estava se desenvolvendo. E quando se falava de ciência, falava basicamente de ciência da natureza. Então, essa pergunta, né, como é possível, né, um conhecimento objetivo da natureza, como é possível fundamentar a física, como é possível validar os resultados dessa ciência emergente aí no início da modernidade, essa pergunta já havia sido feita. Quando chega no século XVIII, já havia muitos avanços, tanto do ponto de vista científico, quanto do ponto de vista filosófico, de refletir sobre essas ciências.
certo? De perguntar como é que o conhecimento humano é possível, como é que a ciência é possível, né? Sobre que método, né, a ciência natural deve se organizar. Então já havia uma reflexão bastante madura, né, em relação ao conhecimento da natureza, certo? E aí o Carceiro está dizendo, olha, é sobretudo no século XVIII, né, sobretudo no século XVIII, onde se faz a mesma coisa com a história, certo? Ou seja, começa a se pensar ou começa a se organizar um outro tipo de ciência que não é mais a ciência matematizada. Mas não é porque não é uma ciência matematizada que não se constitui enquanto ciência, certo? Então aqui começa efetivamente, né, a surgir um outro método, né, que não é mais um método matemático, né? Esse novo método que surge é exatamente o que a gente chama de método histórico. E esse método histórico foi um método que se viu, né, para, eu diria, fundamentar e para tornar possível, né, ou seja, se apresentou o método histórico como uma condição de possibilidade de várias ciências que hoje nós, né, conhecemos muito bem, né? Se você pega a própria história, se você pega a antropologia, a sociologia, a economia, né, todas essas ciências, né, que não são ciências naturais, todas essas ciências, em última instância, estavam fundamentadas no método não matemático. E esse método matemático é exatamente, né, esse método não matemático é exatamente o que o Caceres chama de método histórico. Então, a reflexão metodológica, né, do ponto de vista histórico, como uma alternativa, né, para investigar aquilo que o método matemático não dá conta, né, torna possível o surgimento dessas novas ciências, né, dessas ciências que não são ciência da natureza. E aí, portanto, agora a gente tem, né, um terreno, né, um grande terreno, diria, epistemológico, para que a filosofia possa atuar, porque você tem, de um lado, tanto essas ciências naturais mais consolidadas, como agora essas chamadas ciências históricas, que vão refletir sobre objetos que não podem, né, e que não foram, eu diria, investigados pelas ciências naturais, certo? Ou seja, se você perguntar, por exemplo, o que é o belo, né, se você perguntar, por exemplo, o que é que fundamenta ou justifica, né, a beleza, né, de um determinado quadro, por exemplo, como é que eu posso julgar de maneira objetiva que um determinado quadro é belo ou não, né, isso é algo que escapa, né, à ciência da natureza. Não tem como matematicamente eu dizer que um determinado quadro, um determinado juízo sobre um quadro é um juízo verdadeiro ou falso. Né? Ou seja, por quê? Porque não se trata, né, de uma investigação natural, né, nesse sentido, acerca do mundo natural, mas se trata de uma investigação sobre um objeto cultural, né? Ou seja, sobre um objeto que é, em última instância, uma produção humana. Então não tem como matematicamente eu garantir a objetividade, né, dessa outra dimensão. Agora, mas não significa dizer que não é porque eu não consigo matematicamente dar conta de um objeto que eu não posso dar conta desse objeto cientificamente, objetivamente. Então é necessário perceber que há uma mudança, né, eu diria, no horizonte da racionalidade científica, na modernidade, no sentido da sua ampliação. Né, no sentido da sua ampliação. Ou seja, há, né, uma outra dimensão do conhecimento, né, do conhecimento objetivo, ou que se pretende objetivo, que não necessariamente, né, se constrói a partir do método matemático. Né? Então, este método histórico, que é esse método que vai exatamente se construir a partir daquilo que não é possível para o método matemático, aí sim a gente vai ter, né, a fundação de novas ciências. Certo? Então, até aqui, alguma pergunta? Está claro? Algum comentário? Fique à vontade. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. E aí, posso prosseguir? Então, quem quiser falar, liga o microfone aí e eu digito aqui. Pois bem, então, eu diria que aí esse é o grande background, né, do texto, né, e eu diria a tese central, né, aí do texto é de que, né, o século XVIII, né, foi exatamente o período em que essa reflexão metodológica em torno do conhecimento começou, eu diria, a se abrir. Né?
E aí essas novas ciências começaram, né, a surgir daí, né, dessas intuições e dessas reflexões que o século XVIII nos legou, certo? Então deixa eu tentar agora explicar um pouco mais, né, caracterizar um pouco mais essa ciência da natureza, né, que funciona matematicamente, certo? Então vamos lá. Não sei se todos já leram, se todos já conhecem, mas vou citar aqui um pouco de Descartes. Por exemplo, Descartes foi um pensador importante da modernidade, né, que tinha, né, uma concepção de conhecimento, uma reflexão muito, diria, acurada e muito profícua em torno do método científico. E uma das coisas que Descartes diz é o seguinte: olha, o conhecimento científico ele só é possível, né, do ponto de vista, né, diria, da garantia da sua certeza, né? O conhecimento científico, para ser certo, né, para ser válido, para ser verdadeiro, ele tem que caminhar, né, ele tem que se construir, se organizar a partir de um método que dê essa verdade, né, que dê essa certeza. Certo? Então, se você conduz o conhecimento por um método errado, método, né, significa caminho, né? Se você conduz o conhecimento por um caminho errado, certamente o que você vai ter são resultados falsos. Né? Agora, o que garante que a ciência ou que o conhecimento possa obter resultados verdadeiros? E eu possa validar esses resultados verdadeiros? Olha, é o método. Né? E que método é esse? Né? Para Descartes, é o método matemático. Certo? Ou seja, o método matemático, né, é aquele método sobre o qual o conhecimento humano tem que se organizar. Certo? E aqui é, sobretudo, o conhecimento da natureza que nós estamos falando. Certo? Então, uma das regras metodológicas que Descartes coloca é exatamente essa de que só é possível fazer conhecimentos, gerar conhecimento sobre aquilo que é claro e evidente. Ou seja, eu só posso ter conhecimento verdadeiro sobre aquilo que é claro e evidente, assim como na matemática. As relações matemáticas são relações evidentes, claras e evidentes. E a partir do momento que a gente vai articulando essas relações, a gente vai obter os resultados. É a mesma coisa na ciência empírica. A gente precisa fazer ciência sobre aquilo que é claro e evidente. E a partir do momento que eu possa, que eu consiga obter clareza e evidência sobre aquilo que eu vou fazer ciência, eu consigo gerar resultados científicos também claros e evidentes. Certo? Se nós, por exemplo, olharmos para o mundo, né, isso é Descartes ainda, tá? Se nós olharmos para o mundo, né, o chamado mundo dos sentidos, né, nós temos certeza de quê? Né? A gente pode ter certeza de quê? Né? Descartes vai dizer, olha, a gente só pode ter certeza, eu estou aqui realmente simplificando a exposição cartesiana, tá? Porque Descartes não é o foco, mas é isso que ele diz, né? Quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha para o mundo, a única coisa sobre a qual a gente pode ter certeza, né, é que o mundo é extenso. Ou seja, que todas as coisas possuem uma extensão. Qualquer coisa que você, meu corpo, esse computador, qualquer coisa que vocês olharem diante de vocês, o que a gente pode ter certeza, indubitavelmente, diria assim, né, depois, obviamente, de ter feito uma reflexão sobre isso, é que os corpos são extensos. Certo? Se o corpo é vermelho, se é verde, né, alguém pode ver um corpo vermelho, só que é vermelho. Não, mas eu estou vendo verde. Então, realmente, não tem como ter certeza sobre isso. Eu estou pegando aqui na superfície dessa mesa, essa mesa parece muito áspera para mim. Não, mas essa mesa para mim parece muito, muito lisa. Então, são coisas que a gente parece que não consegue ter tanta certeza assim. Esse cheiro me agrada, ou não, esse cheiro para mim é muito desagradável. Olha, mas então a gente olha para o mundo e parece que tem um conjunto de certezas quando a gente se deixa guiar pelos sentidos. Né? Mas quando, né, nós olhamos para esse mundo, nós percebemos o quê? Que tudo pode ser reduzido à medida. Qualquer coisa que eu olhar no mundo pode ser reduzida à medida. Certo? Ora, então, se tudo pode ser reduzido à medida, então tudo pode ser tratado matematicamente. Tá claro? Ou seja, se eu olho para o mundo, né, e percebo que o mundo é composto por coisas extensas, então isso significa dizer que são coisas mensuráveis, coisas que de alguma forma podem ser medidas. E aí significa dizer que sobre esse aspecto do mundo, sobre o aspecto extensivo do mundo, eu posso aplicar matemática.
Então eu posso ter a clareza e a evidência nos meus resultados, exatamente porque eu parti de um aspecto da natureza que é claro e evidente, que é a extensão. Então, aí começa a se construir uma física, né? Uma física que é basicamente mecânica, né? Ou seja, mas obviamente que tem outras dimensões, mas é uma física que é tomada por um certo mecanicismo, ou seja, para eu explicar o mundo, né, o que eu vou conseguir explicar é exatamente o movimento desses corpos extensos no mundo. E para eu explicar, e é a mecânica que faz isso, né? Para eu explicar, né, o movimento desses corpos extensos no mundo, né, eu vou usar matemática. E aí eu posso agora ter, né, resultados indubitáveis, resultados certos. Né? Por quê? Porque o método me garante isso. Né? Agora a pergunta é, se eu fosse aplicar esse método matemático para aquilo que não é natural, mas para aquilo que é cultural, de como é que eu iria obter resultados claros e distintos, né? Por exemplo, se eu fizer uma reflexão sobre a religião, se eu fizer uma reflexão sobre a linguagem, se eu fizer uma reflexão sobre a arte, né? Como é que eu aplico o método matemático, né, a questões estéticas, por exemplo. Né? Aí você tem um problema, né? Então você tem um problema que já se apresenta o quê? Já se apresenta no que diz respeito a o âmbito de atuação desse método matemático. Então, o método matemático, que aí os modernos estão dizendo que é o que vai me dar segurança para conhecer as coisas, esse método matemático pode se aplicar a tudo? Pode se aplicar às diversas dimensões do conhecimento humano? Aí a própria modernidade vai dizer que não. Né? Ou seja, que muita coisa fica de fora. Quando você aplica o método matemático, muita coisa fica de fora. Por exemplo, até a própria natureza, muita coisa ficou de fora. Por exemplo, se eu fizesse uma ciência física refletindo só sobre os aspectos extensivos dos corpos e os aspectos não extensivos, né? E os aspectos, eu diria, secundários, né? As outras qualidades dos corpos, o cheiro, né? Aqui a aspereza, né? A cor, e esses outros elementos, eu não posso fazer ciência sobre eles? Eu só posso fazer ciência sobre aquilo que é matematizável? Existe um mundo que não é matematizável nesse sentido. E esse mundo não matematizável é, por um lado, o mundo histórico. Né? Como a gente consegue fazer previsões, a gente consegue dizer como é que vai estar o Brasil em 2022 através de previsões matemáticas? Não. É impossível. A própria economia, por exemplo, que é uma ciência, né? uma parte da economia que é toda matematizada, a economia não consegue prever o PIB do país no ano. Ele prevê o PIB e vai revisando essa previsão todo mês. Ou seja, não tem como você prever matematicamente aquilo que diz respeito, né, à cultura, ou seja, aquilo que pressupõe a vontade humana. Né? Quando você olha para a natureza e aplica a natureza, parece que dá certo. Né? Parece que temos conseguido avanços nesse campo, né, no campo do conhecimento da natureza, aplicando o método matemático. Né? Mas o método matemático parece, e aí os modernos já perceberam isso, né? Pensadores como Pierre Bayle, que vocês vão ver citados aí no texto, pensadores como Jean-Baptiste Vico, né? Pensadores como Voltaire, esses pensadores captaram, né, eu diria, essa urgência metodológica aí na modernidade, ou seja, que era necessário pensar um outro método para pensar, né, a história, para pensar a política, para pensar a sociedade, para pensar os objetos culturais. Ou seja, tudo isso que parece não ser explicável matematicamente. Mas não é porque não é explicável, não pode ser explicável matematicamente, que não pode ser explicável. Ou seja, não é porque que não pode ser explicado, né? Ou seja, não é porque, reformulando, não é porque o método matemático se mostra limitado, ineficiente e ineficaz para a reflexão, né, daquilo que a gente chama de objetos culturais, não é porque eu não posso aplicar matemática a essa esfera do conhecimento que essa esfera do conhecimento não pode ter um método ou não pode ter a sua própria objetividade. Ou seja, começou a se perceber que eu posso, né, por exemplo, tratar de eventos históricos, né, como, por exemplo, os próprios eventos políticos, cientificamente.
Era possível fazer uma ciência política, coisa que Maquiavel, por exemplo, já começou fazendo. Né? É possível fazer uma ciência política. Né? Agora, a ciência política, ela não vai se caracterizar, ela não vai operar da mesma forma como a ciência física. Por quê? Porque ela se constrói a partir de métodos distintos. Ela se organiza e ela se valida a partir de métodos distintos. Certo? Então, essa reflexão, né, do século XVIII, né, é uma reflexão, sobretudo, em torno desse novo método, que ele chama aqui de método histórico. Não é à toa que o título do capítulo é A Conquista do Mundo Histórico. Né? Ou seja, agora se conquistou um novo mundo para ser investigado. Né? Se conquistou a possibilidade de se fazer ciência sobre aquilo que parecia escapar a toda e qualquer tentativa de ciência. Porque parecia que só era possível fazer ciência sobre a natureza. E quando a gente aplicava os métodos da ciência da natureza, né, a história, por exemplo, né, a gente via que não tinha o mesmo grau de sucesso. Né? Se eu tiver em condições normais de temperatura e pressão, no mundo newtoniano, eu consigo, né, se você me der aí, né, algumas variáveis, descrever e até prever. Né? Eu posso pegar esse celular aqui e jogar aqui desse quarto. Dadas determinadas condições, com determinadas informações, eu consigo dizer para você exatamente quando é que o celular vai bater na parede. É óbvio que eu não vou fazer isso, né? Mas isso é possível por quê? Isso é possível porque eu consigo descrever a natureza matematicamente, né? E ao descrever a natureza matematicamente, eu tenho um poder preditivo sobre a natureza. Certo? E esse poder preditivo, essa possibilidade de fazer previsões sobre a natureza, só foi possível em virtude do método matemático. Só que quando a gente aplica esse método matemático à política, né, ou à história, né, o método matemático não me diz nada. E ninguém consegue prever nada. Como é que eu vou prever o império que vai cair? Né? Como é que eu vou prever o resultado de uma guerra entre dois estados diferentes? Não tem como prever isso matematicamente. Agora, não é porque eu não posso aplicar o método matemático a esse tipo de fenômeno, esses fenômenos históricos, esses fenômenos humanos, esses fenômenos culturais, que não é possível fazer uma ciência sobre eles. É possível fazer uma ciência sobre eles, agora, uma ciência que não é matemática. Uma ciência que não é matemática. Certo? E aí, o que é que a gente tem hoje? Hoje a gente tem um número enorme de ciências não matemáticas. Né? Tem até assim, tem umas ciências estranhas, né? Tem um pessoal que fala de, por exemplo, ciências ocultas, né? O pessoal quer fazer de ciência, o pessoal também quer fazer de tudo ciência, né? Ou seja, hoje a gente tem outro extremo, né? Mas independente disso, né, o que você tem são vários campos, né? Vários campos da ciência, né? Não só da ciência natural, que também se desenvolveu, se desdobrou e tal, mas vários campos da ciência humana, da ciência cultural, né, que se constituíram enquanto ciência a partir de um outro método. E esse método, que hoje, por exemplo, a antropologia aplica, ou esses métodos, né, que a antropologia aplica, que a sociologia aplica, que a economia aplica, que a história aplica, em última análise, se você olha para a história, né, dessas ciências, esses esforços irão se encontrar nesse esforço que o Cassira está apontando já no século XVIII. Ou seja, o mundo histórico se abre. Um novo método, que é o método histórico e não matemático, começa a ser construído. E isso tornou possível, né, a criação e a consolidação de ciências que não são naturais, que são as chamadas ciências humanas, ou as ciências culturais. Então, é no século XVIII, né, diria o Cassiri, quando vai se pensar as condições de possibilidade, né, da história, que se abre a possibilidade de ciências históricas. Certo? Aqui, pessoal, é uma apresentação ainda, né, em pincéis grossos, né, do texto, mas no nosso próximo encontro, que vai ser um pouco mais longo, aí eu vou tentar fazer uma apresentação mais por dentro. Né? Eu estou fazendo um pouco disso aqui, fiz isso com a ciência natural, e talvez consiga fazer isso também, né, com a ciência cultural. Mas aqui apenas para mostrar para vocês, né, que era o objetivo dessa aula de hoje,
como é que o Cassirer faz essa reconstrução histórica, né, histórico-sistemática, certo? Vocês entenderem em que sentido, né, em que momento surge esse novo mundo histórico e, portanto, surge a possibilidade de novas ciências que não são mais ciências naturais e não são mais ciências matematizadas, certo? E, antes de terminar, antes do século XVIII, né, uma observação. Antes do século XVIII, estas áreas que não são áreas, eu diria, da natureza, né, da ciência da natureza, por exemplo, a própria ciência política, essas ciências, elas tentaram se construir a partir do método matemático. Cassirer também tem alguns estudos sobre isso. Quando você pega a ciência política de Maquiavel, por exemplo, para o Cassirer, o Maquiavel estava ali meio querendo fazer uma ciência política aos moldes de Galileu. Assim como Galileu fez a sua mecânica, era possível fazer uma ciência política aos moldes da mecânica. Então, antes dessa, eu diria, dessa insurreição do método histórico, dessa insurreição da reflexão histórica, ocorreram, né, uma série de tentativas de tentar aplicar esse método matemático à esfera da cultura, certo? À esfera da história, à esfera da política, só que, como eu aqui apontei, né, foram esforços que fracassaram, né? Então, isso mostrou, inclusive, que o método matemático ele não era conveniente para esse tipo de reflexão no âmbito da cultura e no âmbito das humanidades. Então, foi necessário, melhor dizendo, que alguns pensadores se insurgissem, né, contra esse que eles chamam de pan-matematicismo, né, essa matemática que vai dominar tudo. Né? Então, alguns pensadores reagiram diante, né, desse domínio, né, dessa prevalência da matemática e começaram a construir um outro método, e esse método que eles chamam de método histórico. Tá? E a insurgência, né, e a emergência desse método histórico tornou possível um novo mundo, que é o mundo histórico. E o mundo a ser conhecido, o mundo a ser investigado cientificamente. Ok? Tá claro, pessoal? Algum comentário, alguma dúvida? Por favor, fique à vontade. A minha dúvida, eu não sei se é meio incomum, só que eu pensei assim, será que hoje nós podemos ir além do método histórico? Será que isso seria possível? Sim, sim. Hoje a gente tem uma pluralidade, né, de métodos, né, de caminhos para se construir as ciências que, assim, eu diria, a quantidade de métodos que a gente tem hoje é enorme. Só que, assim, o que eu quero que vocês percebam, que, na verdade, quando a gente chama de método histórico, né, não é bem assim um método bem definidozinho, né, um passo a passo, tá, uma metodologia, não é bem isso. Mas né, o início de um esforço, certo? O início de um esforço racional, de um esforço intelectual, né, de se tentar organizar a razão e o conhecimento a partir de um caminho que não é o caminho da matemática, certo? Então, assim, método histórico é, na verdade, uma definição muito geral, eu diria, para uma tendência que se inicia, né? Porque o que você tem são vários métodos, né? Só que eu diria é um espírito histórico, né? Um espírito metodológico, né, de natureza histórica, de reconhecer que é necessário, né, uma série de reflexões, uma série de esforços no sentido, né, de encontrar um outro caminho que não da matemática para a reflexão, para o conhecimento acerca do âmbito da cultura, tá? Então, ele vai, ao longo do texto, inclusive, mostrando onde foi que alguns pensadores foram contribuindo com isso que eles chamam de método histórico. Não é que alguém chega e diz, está aqui o método histórico, não. É um esforço de época, né, onde cada um dos pensadores vai avançando sobre um determinado aspecto. E isso acaba, né, construindo aí, né, isso que pode ser uma espécie de protótipo, né? Acho que, inclusive, ele usa essa palavra, né? Um protótipo do método, né, que ele chama aqui de maneira mais universalizada de método histórico, tá? Então, assim, mas não se trata de, né, dizer, olha, está aqui, alguém chegou com um método que a gente chama de método histórico e vai se aplicar a tudo, não. Né? Se trata de uma tendência, né, se trata de um esforço, né, longo, né, de
de alguns séculos, né? No caso de algumas décadas, porque dentro do século XVIII, né? Mas que se aprofundou, sobretudo no século XIX, né? Para, eu diria, essa nova diretriz, né? Que vai aqui se construindo, tá bom? E alguém mais? Se não, ficamos por aqui. Ok? Então vamos lá. Então, reforçando, né, o convite para que vocês participem, né, desses seminários às terças-feiras, às 2 horas da tarde, lá no canal dos Estudos Cacilirianos. Né? Quem assistiu, né, faz um breve comentário e me manda esse comentário, coisa rápida, dizendo qual foi, né, a palestra que você assistiu para tentar providenciar o certificado, e daqui para frente, né, vocês podem fazer a mesma coisa. Né? E reforço o convite para terça para a gente assistir lá o Mário Porta. Tá? E aí, na próxima semana, né, como combinamos, a gente estende um pouco mais o nosso encontro aqui e a gente dá 2 aulas, certo? Os encontros 9 e 10 ficariam concentrados, os 2 na semana seguinte, e aí a gente encerra a disciplina em termos de aula síncrona, né? Porque eu ainda vou mandar as assíncronas e a disciplina fica aberta até o dia 2, para você mandar os comentários, tá? Então, a rigor, né, porque é outra lógica, né? Esse negócio de atividade virtual. A rigor, a nossa disciplina termina no dia 2 de dezembro, certo? Só que as nossas aulas síncronas que estão faltando serão dadas no dia 18, certo? Na próxima semana. E aí a disciplina fica aberta e eu fico à disposição de vocês, né, para debater, responder dúvida, enfim, até o dia 2, tá bom? E vocês também ficam com até o dia 2 para mandar os comentários que faltam, tá? Eu acredito que todo mundo que está mandando os comentários está recebendo a resposta de que foi recebido, tá bom? Ok? Então, pessoal, ficamos por aqui, ok? Então, um grande abraço para vocês. Vou parar aqui a gravação. Ó, a gravação vai cair no Google Drive do Clécio. Aquele mesmo problema. Mas é o jeito, viu, Clécio? Você tá me ouvindo, Clécio, aí? Sim, Ivan. Aqui, ó, vou interromper a gravação e a gravação será salva no Google Drive do Clécio. Agora me pergunte por que isso acontece. Não tenho a mínima noção. Agora, Clécio, eu quero ver como é que você vai fazer para baixar essa aula, né? Porque se tu pode baixar essa aula, agora eu vou ter que jogar essa aula no YouTube, entendeu? Cara, é muito chato isso, bicho. Eu não sei se eu fecho aqui de uma vez e para ver se cai na minha. Realmente estou nessa dúvida agora. Tu consegue baixar essa aula, Clécio? Posso verificar, Ivan. Porque assim, para ti vai ser só o link, né? Tu vai baixar a aula. E assim, na pior das hipóteses, eu me encontro contigo e levo um pendrive. Entendeu? Para poder pegar, passar e trazer para o meu computador. Entendeu? Porque eu acho que eu não vou conseguir baixar a aula. Tenho a mínima noção por que isso aconteceu. Ainda bem que foi na sua conta, né? Porque é mais fácil. Mas eu vou interromper aqui. E vou torcer para cair na minha, mas se não, vai cair na sua conta aí.